Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso canal da Sociedade Chesterton Brasil. E hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre, na verdade, o trecho final de um dos artigos contidos aqui no Essencial de Chesterton, um dos livros que eu sempre recomendo. As pessoas muitas vezes perguntam aqui em caixas, inbox, mesmo comentários aqui no canal do YouTube, ou então ali no Instagram também, qual é o livro pelo qual eu começo a ler Chesterton. A minha experiência com Chesterton, ela se iniciou sobretudo com Ortodoxia, onde este livro, eu ouvia falar de Chesterton tive contato com mais de um trecho dos escritos de Chesterton, alguns artigos aqui e ali, e eu lembro que eu comprei uma edição de Ortodoxia, porque quando começou o meu interesse por Chesterton, assim como com outras pessoas, e claro que muitas foram mais generosas que eu ainda na leitura de Chesterton de lá para cá, Chesterton não era conhecido e publicado no Brasil como hoje em dia. Não tinha uma sociedade Chesterton Brasil como casa publicadora para publicar vários textos de Chesterton que não tinham interesse de nicho. Então, ou seja, o que nós tínhamos era Ortodoxia, publicado pela editora LTR. Eu acredito que nós tínhamos também algumas edições do Homem que era Quinta-feira. Nós tínhamos, há muito tempo atrás, algumas publicações feitas pela Livraria do Globo na década de 50, e apareceu na LPM uma única edição da coletânea do Padre Brown, que era A Inocência do Padre Brown, que é a primeira das coletâneas da obra do Padre Brown. Tem 5 coletâneas, tá? De contos. Então era isso que a gente tinha. Ter clássicos, várias obras como a gente tem hoje, como por exemplo na Sociedade Chesterton Brasil acontece, que nós publicamos mais de um gênero, publicamos apologia, publicamos literatura de Chesterton, praticamente nem se sonhava com a literatura de Chesterton na maioria dos meios aqui no Brasil, e assim por diante. Então, aos poucos, foi aparecendo coisas de Chesterton dentro do mercado editorial brasileiro, especialmente para aquelas pessoas, por aqueles grupos que tinham interesse na apologética chestertoniana. Então, os primeiros contatos que eu tive foi isso. Essa edição de Ortodoxia era a edição da Mundo Cristão, que tem também uma edição do Homem Eterno, né? Ambas feitas pelo mestre em tradução, Almiro Pizeta, que tem envolvido também com a tradução, não é ele o principal tradutor, mas era também fazia parte da equipe de tradução de O Senhor dos Anéis, a edição lá da Martins Fontes. Então, foram os primeiros contatos que eu tive com Chesterton. Eu acho que Ortodoxia é o melhor livro para começar. Tudo depende de quem você é. Mas eu acredito que a maioria das pessoas são tocadas por Chesterton em vista de alguns trechos que muitas vezes são retirados de obras que estão contidas nessa coletânea. Não é que exatamente todas as frases venham dessa coletânea, mas muitas dessas frases são frases de artigos de jornal ou periódicos. E aqui existe uma coleção daquilo que foi considerado por nós alguns dos periódicos mais interessantes, onde Chesterton publicou alguns dos seus textos mais interessantes, ou seja, alguns dos textos para periódicos mais interessantes de Chesterton. Então, e como a gente percebe que muitas pessoas têm o seu interesse por Chesterton estimulado por frases que mostram uma forma de pensar, não só fora do que alguns chamam de mainstream, aquilo que é o senso comum, no mau sentido da palavra, o senso irrefletido, mas ao mesmo tempo, são frases que parecem um timbre de verdade, que mesmo a pessoa não sabendo explicar, ela percebe que tem ali uma verdade contida de uma maneira extraordinária, que ela não vem em qualquer lugar. E uma boa porta de entrada, que eu sempre recomendo, é o Essencial de Chesterton. E aqui, num dos artigos dessa coletânea, que é A Loucura e as Letras, para a parte final, Chesterton faz alguma reflexão sobre a questão do que seria propriamente a loucura, ou mesmo o fanatismo. Hoje, nos tempos que vão, muitas vezes
principalmente porque a qualidade do pensamento parece ter decaído bastante nas últimas décadas, a religião tem se tornado algo muito sentimentalista. E onde entra o sentimentalismo na jogada, fatalmente se tem uma porta aberta para o fanatismo. Que a gente poderia resumir de uma maneira muito simples, pensando em alguém que, em nome de algo ou de alguém, contraria, vai contra, age contra aquilo que é a ideia central ou as ideias centrais daquela instituição ou daquela pessoa. Ou mesmo em nome daquela pessoa acaba fazendo algo que justamente prejudica aquela pessoa ou aquela instituição. Mas o Chesterton elabora isso de uma maneira muito mais interessante. E ele vai dizer aqui, praticamente no final do artigo, o persa era poeta de uma fertilidade e poder imaginativo imensos, mas a força completa de sua imaginação não foi capaz de evocar, neste multifário universo, nada que fizesse frente às atrações de uma substância vermelha em particular que sofreu uma alteração química em particular. Isso é idolatria. A preferência pelo bem acidental ao bem eterno por ele simbolizado. É usar um único exemplo da benevolência perpétua a fim de confundir a validade de um milhar de outros exemplos. É o erro matematicamente elementar e a heresia moral de que a parte é maior do que o todo. Ora, nesse sentido, a bibliomania é capaz de se tornar uma espécie de embriaguez. Ou seja, ele está olhando isso sobre que ótica? Sobre a ótica do colecionador de livros, que eu acho que era um tipo com o qual Chesterton tinha bastante contato, porque hoje em dia nós estamos vendo isso em algum grau, quem hoje gosta de leituras ou procura resenhas na internet, quer conhecer alguma obra antes de comprar, vai perceber, principalmente quando se tratam de clássicos ou livros famosos, que existem muitas opções de analistas, resenhistas dentro do YouTube. Até uma época atrás se usava a expressão booktuber, né, os booktubers, os caras que iam lá no YouTube fazer resenhas, análises, ou meramente contar história. Às vezes alguns se tornaram muito populares não fazendo muito mais do que relatarem, fazendo uma resenha oral, né, do que era aquela história, aqueles personagens principais, como se desenvolvia. Também começou a se popularizar muito o conceito de spoiler, porque alguns desses comentadores não avisavam que iam realmente relatar tudo o que acontecia no livro. Então algumas pessoas acabavam sendo pegas desprevenidas. Ainda que é preciso falar uma coisa sobre isso, que de fato os melhores livros que nós temos não têm a sua experiência realmente diminuída pelo fato de eu saber o que já acontece. Isso é uma coisa que as pessoas não têm noção. Existe algo que seria relatar, né, mostrar um quadro literário, mostrar uma cena, fazer um relato, aonde eu trago, né, o local onde o autor, onde o personagem se encontra, o que ele está sentindo, em quem que ele está. Eu entrego na minha narrativa toda uma esfera psíquica que envolve o leitor. Eu vou falar do tempo, vou falar do aspecto do local onde se encontram, do prédio, o ambiente que eles estão, na roupa que eles usam, na maneira como eles estão, se mais tensos, mais nervosos, se há mais gente com eles, qual é a atitude de um para com o outro. Tudo isso é uma cena literária no sentido pleno da palavra. Outra coisa é simplesmente sumarizar os eventos. Então, sumarização de eventos, via de regra, não vai tocar ninguém com qualquer profundidade, né? Bom, dito isso, né, feito esse parênteses sobre a questão dos spoilers, então é importante ter isso claro, né? Não podemos nos tornar os caras, né, que temos aquela fobia de acerca de todo o livro, principalmente livros que são clássicos. Ou seja, nós estamos hoje em dia, sei lá, nos aproximando do conhecimento, às vezes mais tarde, porque a escola, por N motivos, não conseguiu causar em nós o desejo pelo conhecimento. Mas eu não posso considerar spoiler que alguém me relate o que aconteceu numa história de 3.000 anos. Ou seja, se eu já tenho mais de 20 anos e estou me relatando algo de uma história clássica que tem milênios, bom, o natural seria eu já ter lido essa história. Não, mas então vai estragar minha experiência. Talvez realmente alguém completamente desavisado leu pela primeira vez Édipo Rei vai ser impactado de uma forma que alguém já ouviu em algum grau
que acontece naquela história. Mas não dá para ficar maníaco ou ficar, né, realmente tenso com relação a isso. E temos que saber que algumas histórias que nós recomendamos para as pessoas dependem de um efeito surpresa. Então, por favor, aí é o bom senso de cada um, não estrague a experiência literária das pessoas. Eu sempre me lembro de um filme que é Os Outros. Os Outros é o nome do filme. Esse é um filme que, se você já viu, você sabe exatamente do que eu estou falando. E se você não viu, saiba que se alguém me contar o que acontece na história, a história perde quase toda a graça. Então é isso. Eu não conto o que aconteceu nessa história de forma alguma, por quê? Porque eu sei que eu vou estragar o filme para a pessoa. Então, né, eu tenho essa noção. Outros livros não, mas algumas pessoas mais imaturas, às vezes acham assim, qualquer informação pregressa a algum desenvolvimento da história vai estragar a experiência literária dela. Olha, não é verdade. Mas então, voltando aqui. A bibliomania pode se tornar uma espécie de embriaguez. O que é essa embriaguez? A embriaguez de trocar uma coisa pela outra. O que são essas coisas que estou falando? Há uma classe de homens que preferem livros a tudo mais do que os livros tratam. Há lugares amáveis, há ações heróicas, há o experimento, há a aventura, há a religião. Tá? Esse há com crase, né, pessoal? Então, em relação. Né? Ou seja, eles preferem os livros em si, ao invés das experiências reais de todas essas coisas que nós falamos. Eles preferem um livro que fala do lugar amável do que estar no lugar amável, e assim por diante. Leem acerca de estátuas divinizadas e não se envergonham da sua própria feiura, preguiçosa e desleixada. Prescrutam os registros de feitos largos e magnânimos e não se envergonham de suas vidas secretas e autoindulgentes. Fizeram-se cidadãos de um mundo irreal. E, como o indiano, no seu paraíso, perseguem com cães fantasmagóricos um cervo fantasmagórico. E aí reside a loucura. No limbo dos avarentos e bêbados, que é o limbo dos idólatras, há muitos grandes acadêmicos. Aqui, como em quase todos os problemas de ordem ética, a complicação surge menos da presença de uma qualquer tendência vil que da ausência de umas quantas virtudes essenciais. A possibilidade de distúrbio mental que existem na literatura não se devem tanto a um amor pelos livros, quanto a uma indiferença à vida e ao sentimento e ao tudo que os livros registram. Pessoal, quando nós indicamos a literatura, pelo menos aqui na Sociedade de Chesterton Brasil, né, e no nosso guarda-chuva, né, do Instituto Hugo de São Vítor, nós estamos embaixo desse, né, belo, né, e frondoso guarda-chuva, né, a gente recomenda a literatura para as pessoas como uma forma justamente de elas fazerem uma experiência com o conhecimento da existência de um mundo mais amplo que os das próprias vidas que elas têm todos os dias. Ou seja, a ideia não é que ninguém se encastele numa montanha de livros e viva a vida meramente para a experiência literária. Isso é uma tentação muito grande para a pessoa que gosta de literatura. Isso é verdade. Né? Mas, ao mesmo tempo, a vida não é feita disso. Os livros existem justamente para que nós façamos uma experiência diferente do mundo real. Ou seja, talvez nós nunca tenhamos pensado no valor que existe sentar com amigos e tomar uma cerveja ou comer alguma coisa, conversar sobre a vida. Talvez eu faça isso todos os dias. Mas o dia que eu pego um livro e leio sobre um grande grupo de amigos que compartilham as experiências mais importantes das suas vidas ao longo de algumas décadas, e existem esses grupos de pessoas que periodicamente se encontram, independente da vida que levam, sei lá, começaram isso, tiveram uma experiência muito boa juntos. Tem uma frase da J.K. Rowling que eu gosto muito, que não tem como fazer certas coisas junto com as pessoas e não acabar gostando muito delas. Ele já participou de um time de futebol, ou serviu no exército com alguém, ou teve que passar por algum grande desafio contando com a parceria de uma ou mais pessoas, sabe do que eu estou falando. E aí aquele autor fala do grupo de amigos, das coisas que eles enfrentam, fala do valor que um tem para o outro, e ele me causa, se eu tenho isso na minha vida, talvez uma nova consciência acerca desse bem. E aí eu paro para pensar, nossa, mas realmente eu tenho meu amigo lá, eu tenho fulaninho, beltraninho, todo mundo sabe, né? Ninguém se conhece pelo nome de batismo, todo mundo se conhece por apelido, né? Tem o gordo, tem o nariz,
tem o Joãozinho, tem o, né, tem todos os apelidos do mundo aqui. O pessoal me ajuda com a gravação aqui, tá também sinalizando algumas ideias que vieram à cabeça agora, alguns nomes de apelido. Então, essa coisa toda. E eu percebo, cara, que sensacional, que coisa boa ter esses amigos. Pô, o livro, a história, e eu me sinto, eu olho para isso e sinto assim, poxa, que privilégio ter esse negócio. Então, vou valorizar. E sabe, às vezes a turma eu tô meio apagado, agora tem os grupos, né, nos aplicativos aí de mensagem. Então, tem os grupos lá, então o pessoal comentando da vida, do filho que nasceu, da carteira de motorista que tirou, e eu meio nem aí, porque a vida tá corrida, as coisas estão acontecendo. Eu não mando mensagem lá pessoal, vou lá dar parabéns pro fulano pela conquista, vou lá parabenizar o Beltrano pelo filho que nasceu, vou até ver como é que tá a coisa toda, se tá bacana, vou lá fazer uma visita. Pô, vale a pena ter amigos, que legal que tem esses amigos, vamos valorizar, vamos fazer a coisa dar certo. Ou então, para a pessoa mais solitária, ou que nunca encontrou um grupo assim, poxa, eu deveria estar procurando ter esses amigos. Eu deveria estar procurando estar em lugares onde eu tenho essas experiências e que eu possa encontrar pessoas que amam as coisas essenciais que eu amo e também repelem as coisas que essencialmente eu repilo também. A mesma coisa. Espero que a expressão correta para repelir seja repilo, que a palavra é muito feia. É que nem aderir, adiro. Mas é aquela coisa toda. Então tem umas palavras que, apesar de corretas, não ficam com um som legal. Mas eu deveria... Então, isso aí é a atitude sã diante dos livros. Ou seja, o que os livros nos dão? Eles nos dão, os bons livros, as boas obras de literatura, eles nos dão nomes para podermos conhecer melhor, ou conhecermos de qualquer forma, ou uma experiência presente, ou então uma experiência ausente, mas que eu deveria procurá-la. Ou então uma experiência ausente, graças a Deus por isso, e que eu deveria dessa experiência me prevenir. Percebem que toda a fruição da literatura, no sentido mais feliz e mais saudável, ela é um convite à conservação do que existe de melhor nas nossas vidas, ou então à busca de coisas boas que estão ausentes das nossas vidas. E não é, por isso que às vezes a gente percebe, e aqui o Chesterton fala desse tipo de coisa, que algumas pessoas, no dia desses, o professor Rodrigo Gurgel, que tem várias falas sensacionais, uma que ele disse assim, professor, o que vocês acham, o que o senhor acha de pessoas que riscam nos livros? E aí tem uma pessoa que eu acompanho também no Instagram, a Michele, que ela fala muito sobre isso, sobre riscar nos livros, sobre, muitas vezes, agora a gente está lançando o Padre Brown em brochura. Algumas pessoas questionaram por que não lançamos em capa dura e tudo mais. A primeira coisa é a acessibilidade, questão de valores, mas também porque alguns dos livros que nós mais gostamos, nós queremos, né, tratar o livro, pegar o livro, fazer até uma coisa que às vezes me dá um pouquinho de gana, mas que é isso aqui com o livro, né? Dobrar o livro que nem se fosse um HQ, um gibi. Tudo bem, não faça isso com os livros dos outros, mas é o seu livro, é o seu direito. E o professor Rodrigo falou assim, olha, meus livros, eu sempre fiz o que quis deles. Meus livros são meus escravos. E eles estão à minha disposição. E aí falou que anota mesmo. Alguns livros são tão anotados que ele faz releituras daquele livro. Não tem mais lugar para anotar. Ele compra outra edição para continuar anotando. Dani Fadima uma vez comentou também que é uma articulista, que ela tem uma coletânea sobre a questão de literatura e contato com os livros, a vida como leitora. Na verdade, o subtítulo do livro é Confissões de uma Leitura Comum, o que eu acho um pouco fantasioso, porque ela diz que tem na casa dela uma estante só para os livros dos amigos. Desculpa, eu não tenho tantos amigos literatos assim que eu pudesse ter uma estante só para os livros deles. Então vê claramente que não é uma leitura tão comum assim. Mas ela comenta que o pai dela tinha tal desprendimento com os livros que quando ia para um aeroporto, a gente sabe que os aeroportos têm as suas bancas, né, bem fornidas, que tem inclusive alguns livros da moda, via de regra, best-sellers, não é que sejam maus livros, mas são livros que ainda não provaram o seu valor, né, ao longo do tempo. O pai dela aproveitava para ler alguma coisa nova e aquilo, não vou ficar guardando peso comigo. Como é que ela resolveu o problema do peso? Ele ia rasgando os capítulos e jogando fora enquanto lia. É isso. Ela conta também do marido dela, né, que lê alguns dos livros favoritos dele. Ele gosta de ler na banheira.
Então, vários livros estão se desfazendo por causa da umidade, essas coisas todas. Tá? São pessoas que entendem que o valor profundo do livro é serem esse instrumento para nos transportar a um local novo de visualização da realidade. Mas nem o objeto, nem tampouco o mundo fictício pode ser para nós substituto do mundo real. É um erro viver neste mundo. É claro, algumas pessoas dizem assim, Rodrigo, e aquelas pessoas que têm uma limitação ao qual os livros são uma consolação profunda? Tá, cara, aí tudo bem. Eu tenho um rapazinho que, por uma infelicidade, perdeu o movimento das pernas. Aí ele não pode fazer várias coisas por causa disso. Então ele vai ler, e não tem mal nenhum sobre isso, sobre pessoas que não têm a limitação que ele tem. Mas se o livro causa nele o que deveria, uma coisa ainda mais bonita do que consolá-lo pelos limites que ele possui, seria instigá-lo. Mas será que eu faço tudo o que eu posso, apesar das minhas limitações? E talvez animá-lo a, apesar dessa deficiência, procurar caminhos novos para expandir as suas possibilidades, né? Então, assim, claro, não tem problema nenhum que um livro possa consolar uma pessoa, né, trazendo ao coração dela imagens e, em algum grau, uma experiência que ela não possa ter por uma deficiência física, por uma limitação de dinheiro, por uma limitação de tempo ou espaço, né? Mesmo o desejo que alguns gostariam de ter, de talvez ter conhecido alguma pessoa, né, que não puderam conhecer. Aí existe um bom biógrafo, traz aquela personalidade presente na vida da pessoa através da imaginação, da narrativa, e as pessoas ser um bom biógrafo mesmo, em algum grau, e talvez, o que a gente vai dizer? Hoje, talvez até alguém que tenha contato com uma biografia de uma pessoa já passada, dependendo de como for, talvez tenha um efeito mais benéfico da presença dela no mundo do que quem conviveu com ela, num determinado ponto de vista, tá? Mas tem um ponto que é indissociável. Aquele bem próprio da presença física atual de uma pessoa, eu nunca vou conseguir através dos livros. E esse é um bem real e é um bem incontornável. O pensamento, os exemplos, a boa vida que a pessoa viveu, claro, pode edificar outros no passar do tempo. Mas aquelas coisas que só uma pessoa pode fazer, né, por outra, estando diante delas, vivendo com elas, realmente isso é uma coisa que se perde. Não tem o que fazer. Tá? Então, esse é o grande ponto que eu acho, é muito comum que quem se aproxime do nosso conteúdo aqui acabe muitas vezes sendo pessoas que têm um interesse sejam especialmente interessados pela questão daquele bem que pode nos ver através da leitura das boas obras ou do estudo. E aqui, nesse artigo, o Chesterton nos chama a atenção para uma coisa. Os livros existem para a vida. Não é a vida que existe para os livros. Esse que é o grande ponto. Né? Então, eu me recordo de uma imagem muito interessante. Há um autor que eu gosto, tá? E recomendo. Não acredito que vocês vão ler os melhores livros da sua vida pela lavra desses livros pela lavra dele, no tocante a esses livros que eu vou citar. São histórias boas, que é o Alessandro d'Avena. O Alessandro d'Avena é um italiano, na verdade um siciliano. Alguns diriam que há a diferença entre o italiano e o siciliano. É nascido em Palermo, que é a capital da Sicília, mas que é professor de liceu clássico, se eu não me engano, não mais na Sicília, mas no continente. E ele vai escrever um livro que é Coisas que Ninguém Sabe, o nome. Muito bacana, bem interessante. Ele faz uma associação entre uma jovem, a Margherita, que tem um drama familiar do pai que abandona a família, e ele coloca em paralelo com um Telêmaco buscando seu pai Ulisses. Né? E aí, isso lhe vem, isso que é interessante, isso lhe vem através, né, de uma aula de um professor. E essa menina realmente tomar o coração, tomar as rédeas da situação. Não ficar em casa simplesmente percebendo a dor da mãe abandonada, a confusão do irmãozinho que não entende a situação, e a sensação pessoal dela de ser traída, né, por aquele homem que, por mais que ela ame e queira desculpar, claramente está faltando com um dever.
E naquele mundo de confusão, ela toma para si, né, o canto do poeta e decide ela mesma encarnar, né, um Telêmaco feminino e contemporâneo, né? E é claro, nem todas as suas ações no meio dessa história são louváveis, ou a gente deveria dar como modelo para os nossos. Ela faz umas bobagens, pega o carro sem autorização, sai, vai para a praia meio sem ninguém saber, parece que o pai tem uma casa na praia, e assim por diante vai atrás do pai. Mas o que eu acho interessante é que ela interpela o professor, né? Ela interpela o professor dizendo assim para ele. Ela propõe, né, que vai fazer isso, vai em busca do pai onde ela acha que o pai está, e convida o professor a ir com ela, né? Então ela quer ter o professor junto com ela porque ela sabe que ela não dá conta sozinha daquela aventura. Ela é uma adolescente, vai pegar um carro sozinha, vai fazer as coisas sozinha. Na verdade, quem acaba ajudando é um outro adolescente. Mas ela tem a boa ideia de ter o professor junto consigo, assim como Telêmaco tinha ao seu lado a deusa Atena, transfigurada como Nestor, né? Um grande homem muito sábio, né? Aliás, mentor, né? Nestor é na Ilíada, mentor é na Telemaqueia, né? Tanto é que nós temos hoje em dia a figura do mentor por causa do nome desse personagem, que na verdade é Atena transfigurada. E o professor começa a turma do deixa disso, né? Mas calma lá, você entendeu de maneira muito equivocada. E aí não é bem assim, calma, deixa disso, vamos com calma. E a menina interpela de uma maneira talvez pueril, mas que tem o seu fundo de verdade, a gente vai descobrir na história, porque ela vai dizer, não, então para o senhor aquilo não é sério, não é sério, tô querendo levar a sério o que o senhor relatou e o senhor está dizendo para mim que na verdade é só mais uma história, é uma questão de escola e assim por diante. Personagem sensacional. Não sei se existe uma menina assim mesmo, um rapaz assim mesmo, mas se existe, é aquilo, né? Às vezes nós temos o nosso grande papel como adultos, não é matar esse ímpeto nos jovens, mas é orientá-los, né, para que isso não os prejudique. Mas isso é muito bom, né? As histórias têm que ter, o que nós aprendemos na escola tem que ter uma função que impacte na minha vida. Não precisa ser uma função prática. Ah, não, agora eu vou aprender a fazer um foguete com o que eu aprendi na escola. Pode também. Mas só o fato de eu me tornar uma pessoa capaz de pensar melhor é já uma função prática na minha vida, né? Mas, pois bem, e aí essa menina abandona esse professor e vai lá, abandona no sentido de que não tenta mais convencê-lo a ajudá-la. E a gente descobre que esse professor é um cara que já está há muito tempo numa vida que se aplica exatamente o que o Chesterton comenta. Ele é um cara que não busca com denodo melhorar a situação dele mesmo. A gente sabe que em qualquer contexto, geralmente o professor não vai ser o cara ao qual as pessoas projetam ver no futuro milionário. Porém, a gente sabe que uma pessoa em qualquer campo profissional pode pensar e buscar meios de melhorar. Então ele está acomodado, morando num quarto alugado de uma senhora que ele não paga em dia, com um mundo de livros em volta deles, namorando há muito tempo uma moça que é, na verdade, filha do livreiro da livraria que ele mais frequenta. Então é aquela coisa. E aí chega uma hora que a moça o interpela e diz assim, olha, cara, vamos lá, né? Acho que a gente está namorando há bastante tempo. Chega a hora da gente fazer aquilo que as pessoas que se amam fazem. E ele sente para que lado a conversa vai. E aí ele, tá, o que é isso? Ela diz assim, olha, elas se casam e enchem uma casa de filhos e de livros. E ele fica apavorado, como é próprio desse tipo aqui que o Chesterton descreve, e sai correndo, pega a bike dele, pega a bike dele e vai embora, deixa a menina ali no vazio. E é exatamente a ideia que essa moça tem da vida, é uma ideia muito boa, né? Ela quer encher a vida dela de duas realidades. Primeiramente, né, o compromisso, que é um compromisso para a vida inteira e de vida toda, né? Ou seja, o matrimônio é isso. É para toda a vida e envolve toda a minha vida, né? Assim também como uma entrega, uma vocação ordenada, ou então religioso, ou então qualquer coisa. Essa coisa que mexe com o que nós faremos da nossa capacidade de amar com o nosso corpo, isso envolve a vida inteira do sujeito. E depois disso, né, nessa perspectiva, esse relacionamento é chamada fecundidade.
E depois os livros. Sempre são esse meio para nós olharmos de novo para as benesses que nós temos de uma forma renovada, que é uma coisa da qual Chesterton fala em vários lugares dentro, né, da sua obra, sobretudo, sempre para mim, o 4º capítulo de Ortodoxia, Ética do País das Fadas. Chesterton dá uma lição formidável acerca desse valor. Então, o convite é esse. Tá? Bom, alguns convites estão aqui. O primeiro é ler na íntegra. Se você ainda não tem, não deixe de passar lá na nossa livraria virtual e adquirir o Essencial de Chesterton, que esse artigo e vários outros sensacionais estão presentes aqui dentro, certo? E o outro convite é você não deixe de curtir esse episódio, compartilhar com quem você sabe que gosta e também, né, se inscrever no nosso canal e clicar ali no sininho para ser notificado. E o terceiro convite, que é o mais importante de todos, é isso. Aprendamos a ler e a ter os livros para vivermos melhor, né, e para ajudar os outros a viverem melhor. E assim, não vai mal, algumas pessoas não vão entrar na polêmica, algumas pessoas entram na polêmica assim, é lícito uma bibliomania, é lícito ter uma biblioteca de 40 mil livros, é lícito ter... Gente, isso é tudo a liberdade, né? A pergunta é o que eu quero fazer em vista dessa responsabilidade que eu tenho. Eu brinco com as pessoas, mas adquirir um livro é adquirir uma responsabilidade. Geralmente é isso, né? E responsabilidade sobre o que eu pretendo fazer, né, com essa experiência, e depois algum grau também que eu pretendo fazer com essa base material aqui. Também eu nunca mais vou ler o livro de novo, o livro foi bom para mim, porque não dá para uma pessoa ou porque não destinar para quem possa ajudar. Também certo desprendimento sempre é bom, tá? É isso aí, ficamos por aqui, até a próxima. Tchau!